Vitor Pereira é o maior culpado pelos fracassos do Flamengo em 2023? Bom, o Vitor Pereira ele tem uma participação nas derrotas, como o técnico também tem participação nas vitórias. Eu não acho que ele é o principal culpado porque ele chegou agora. É um cara que foi contratado e é o 6º técnico do Flamengo em 2 anos e meio. Aí não é nenhuma defesa ao trabalho dele, que ele não é nenhuma avaliação se ele é um bom técnico, se não é. É uma questão assim de o cara acabou de chegar num clube que troca muito de treinador e apesar disso tem conquistas, tem títulos, porque tem um ótimo elenco, tem dinheiro para contratar, mas nessa parte de futebol, da gestão de futebol, da escolha de técnicos, da escolha de uma maneira de jogar, eu acho que o trabalho da diretoria de futebol do Flamengo é muito ruim. Então, se for colocar a maior culpa em algum departamento, eu coloco na diretoria de futebol do Flamengo. E aí o presidente tá junto nessa, o presidente acaba dando a última palavra. O Flamengo ele escolhe técnicos meio aleatoriamente, né? Então, se o Vitor Pereira sai daqui a pouco, virá o 7º treinador, que num momento de crise também vai acabar tendo a cabeça pedida aí por torcida, rede social, jornalista, e a diretoria do Flamengo normalmente entrega essas cabeças. Acho que ainda não é justo colocar no Vitor Pereira um rótulo de trabalho ruim e também nem seria um espetáculo, assim, ele não seria um gênio se o Flamengo tivesse conquistado esses títulos que perdeu. Eu vou muito na linha do Bruno, acho que realmente não é culpa do Vitor Pereira nesse momento, ele pegou o time, tem 5, 6 jogos, que ele consegue pegar e dar um ritmo pro Flamengo. São decisões de pré-temporada. Ele pega um time que eu acho que a gestão e também o trabalho do Flamengo foi muito ruim, principalmente nessa parte administrativa. Um time que ganha a Libertadores, mas que demora muito para poder voltar para a temporada, sabendo que teria essas decisões de pré-temporada. Então já foi um erro estratégico. E depois você mandar embora o treinador que conquistou os 2 títulos, que conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, que era o Dorival. Se o Dorival não era o treinador que o Flamengo, a diretoria do Flamengo achava que não tinha grife para poder comandar a equipe na temporada, no restante da temporada, esperasse pelo menos a conclusão da temporada. A temporada só se encerra depois desses títulos, desses torneios, dessas finais que tem, que são a Supercopa do Brasil, a Recopa e o Mundial de Clubes. Aí encerrou um ciclo do treinador. Aí você pode mandar ele embora. Mas no Brasil começa-se um ano inteiro. Sim, começa-se um ano, mas ele pegou o time desde aquele começo dos campeonatos. Então acho que seria o mais justo você deixar o Dorival Júnior concluir esse ciclo desses títulos, dessas decisões, para aí sim, depois você poder pegar e pensar. Até porque o Flamengo só ia ter nesse período o Campeonato Carioca, que convenhamos, não é um dos mais fortes dos campeonatos. Então dá para você conseguir levar e trazer um treinador para ele pegar esse finalzinho, essa reta final de Campeonato Carioca e dar uma identidade para o clube. Acho que realmente o culpado maior foi quem trouxe o Vitor Pereira. E como o Bruno falou, não houve um critério nenhum. O que o Vitor Pereira ganhou ano passado, que o credenciou para dirigir o Flamengo? Absolutamente nada. Ele teve uma classificação heróica pelo Corinthians com Boca, o Corinthians cheio de desfalques, e depois teve aquela final contra o próprio Flamengo, que ele acabou fazendo um excelente jogo no jogo de volta. Mas só. Eu não consigo ver um trabalho tão bom que ele tenha feito no Corinthians a ponto de credenciá-lo a dirigir o clube, onde o Dorival foi campeão pela Copa do Brasil em cima do próprio Corinthians e também da Libertadores. Eu acho que o Dorival merecia a oportunidade de iniciar uma temporada, né? O Dorival ele pega o time em 2022 num momento muito ruim, né? Mais uma vez, né? A gente está voltando, a gente está falando do Flamengo início de 23 e é um cenário até, de certo modo parecido, né? Não igual porque era mais tempo ali com o Paulo Souza, mas, de novo, um momento em que as pessoas falam em crise, contestam o treinador. Isso aconteceu há alguns meses. Aí o Dorival pegou o time nesse cenário, conseguiu, já com bola rolando, com campeonatos rolando, colocar a casa em ordem. O time chegou a apresentar um futebol muito bom ali por um período de 2, 3 meses. Acabou sendo suficiente para conquistar 2 Copas, Copa do Brasil e Libertadores. Não conseguiu competir, correr atrás do Palmeiras num campeonato de regularidade, que é o brasileiro. Mas ali ele chegou no meio de um incêndio ali e conseguiu apagar o fogo. Então era o que dava para fazer. Então acho até que seria justo que ele iniciasse uma temporada. Ele chegou, conseguiu apagar o fogo. Agora o cara vai chegar e trabalhar mais tranquilo, depois de 2 conquistas, mas não deram essa chance. Aí que eu acho que a diretoria do Flamengo tem que bancar a sua decisão. A decisão foi essa? Ok, até como eu falei aqui, eu não teria tomado essa decisão, mas tomaram. A partir do momento que você tomou a decisão, agora você tem que bancar, que era meio óbvio até que uma troca de treinador tinha esse risco do time ter uma queda de produção
E principalmente, né, acho que a Recopa e a Supercopa ela entram meio num bolo. O Mundial de Clubes acho que é o que pegou, de não chegar na final. Se ele chega na final e perde para o Real Madrid, acho que não teria nenhum grande problema, mas não ter conseguido alcançar a final, ter sido derrotado pelo Al Hilal, acho que é aí que desencadeou tudo. Se tivesse pelo menos disputado a final e feito uma final ok, mesmo que como derrota, eu acredito que a situação não estaria tão quente nesse início de temporada. Acho que até a disputa de terceiro lugar também foi feia pro Flamengo. Sim, jogou também. mal. Conseguiu o jogo ganhando os pênaltis. Então, assim, jogou muito mal esses torneios. Mas a gente tem que lembrar que são início de trabalho, é uma outra ideia, uma outra filosofia, é uma outra coisa que está tentando ser implementada no Flamengo agora. Então tem que ter essa paciência. Que aqui no Brasil, e principalmente no Flamengo, até pelo investimento que se tem, não se tem paciência, não se tem tempo para o treinador poder colocar suas ideias em prática. E a gente entende isso pelos valores, a gente vê isso na final da Recopa, da Recopa Sul-Americana. O time do Del Valle, acho que são aproximadamente 20 e poucos milhões, do Flamengo é 160. Sim, é uma diferença muita muito coisa, uma diferença abissal, muita coisa. Então acho que é por isso que as cobranças vêm sendo, mas realmente o que pegou, de fato, foi o Mundial de Clubes. E aí a gente tem que ver, eu volto a falar do Dorival aqui, porque para mim ele tem muito mérito. Ele conseguiu colocar Gabigol e Pedro para jogar, e jogaram bem juntos, os dois se doando bastante. Ele colocou o Everton Ribeiro para jogar junto com o Arrascaeta num dado momento, o Everton Ribeiro fazendo uma outra posição e jogando bem, jogando muito bem. Então ele tem muitos méritos. E eu não consigo ver um treinador que teve esses méritos, não só das conquistas, que fez o Flamengo jogar bem sim em algum dado momento, mas que também conseguiu encontrar posições para os jogadores. E ainda assim, ele pega e não consegue fazer com que o time consiga ir para as finais. Então acho que foi um erro muito grande a partir do momento que você manda o treinador que consegue conquistar esses títulos embora e traz um treinador que não apresentou um bom trabalho no rival, porque o Corinthians é um rival do Flamengo. Sim, então acho que chegamos a mais ou menos essa mesma opinião, né? A direção, né? Que É a direção. tinha que assumir o risco e o Flamengo começa mal essa temporada.